dear ones, I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda canalização de 4, as quais nós estamos chamando as canalizações da cura. Eu comecei esta manhã identificando 4 principais aspectos da cura do corpo humano. É a primeira vez que eu reuni estas coisas desta forma, fazendo uma revisão. A primeira foi a química do corpo, um mecanismo, um motor muito tridimensional. A segunda foi a herança, a hereditariedade, a partir da sua ancestralidade física. Isso também é tridimensional. E a terceira é o que nós chamaremos de o padrão akáshico, o que nós discutiremos amanhã. E o quarto, apenas consciência, o que também falaremos a respeito amanhã. Novamente nós dizemos para aqueles talvez que acabaram de sintonizar-se a essa que é a número 2, que é um lugar onde todas essas 4 existem, então você não precisa se perguntar onde o resto delas está. E aquele lugar, como já dissemos antes, é aquilo que vocês chamam de website do Cryon. Eu quero que meu parceiro vá devagar agora para que vocês possam compreender totalmente o conceito ou os conceitos, a informação, o sentimento e a energia daquilo que estamos prestes a dizer a vocês. Vocês não podem discutir estes 4 atributos da cura sem primeiro uma informação. Uma informação que poderia parecer imediatamente como sendo metafísica, talvez até mesmo técnica, de uma forma metafísica. Mas vocês não podem discutir nem mesmo um desses atributos sem esta verdade. É uma verdade básica. É uma verdade que ainda está por ser validada, mas já foi descoberta muitas vezes. Uma verdade que parece além da compreensão para aqueles que estudam a biologia celular e a medicina. E, no entanto, é uma verdade que será descoberta e que mudará tudo. E é esta: o seu corpo biológico, todo ele, todos esses 4 atributos, todos estão em um campo. Agora, isto não é um campo que foi criado a partir da canalização ou a partir dos curadores que estão aqui. Este é um campo que o corpo já tem. Nós falamos sobre isso muitas vezes e de muitas maneiras. Você está ou não, você é ou não uma criatura divina, de Deus. Se você não quer usar a palavra Deus, use a fonte criativa. Você é ou não relacionado com a divindade do universo. E a maioria de vocês dirá: bem, eu tenho uma alma, isso significa que provavelmente eu estou relacionado. E você está certo. Nós já dissemos isto antes. A maioria do planeta acredita no pós-vida. E isso significa que há uma forte crença que vem da inata, que diz que depois que você morre e perece de uma forma biológica, há algo que permanece. E aquele algo você pode chamar do que quer que seja, de uma alma. E aquele algo ainda é você, de alguma forma, uma consciência de algo que não está no corpo. Esta é o pensamento claro, unânime e constante da maioria do planeta. Mais de 80% de vocês acreditam na continuação da vida. Esses 80% significa que a maioria da Terra compreende que vocês têm uma alma. E o que isso significa para você realmente? Honestamente. Se você quer retornar aos antigos e ao ensinamento e ao treinamento deles, a alma também reside, mais ou menos, em um veículo chamado o Merkabah. Agora, essa é uma palavra hebraica que, mais ou menos, significa cavalgar ou guiar. A alma humana guia esse Merkabah, esse veículo, que foi descrito como um campo de energia, uma bolha, de aproximadamente 8 metros de diâmetro.
Isto é informação ancestral, antiga, conhecida por muito, muito tempo, e é algo que descreve este campo no qual vocês estão. De fato, aquele campo é tridimensional. A sua alma é tridimensional. E você poderia dizer, não. A alma precisa ser multidimensional, e ela é. Alguns até mesmo dizem que ela é quântica. Siga a minha lógica, porque, meus queridos, esta é a cruz de tudo o que eu ensinarei nessas 4 lições com respeito à cura. E é o seguinte: o seu corpo está em um campo de unidade. E isso significa que uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Será possível que mesmo a química, número 1, do seu corpo tenha atributos multidimensionais? Isto literalmente foi mostrado e provado muitas vezes já por aqueles que fizeram essa pergunta e ousaram testá-la. Um dos primeiros, quase há 2 décadas, foi Vladimir Poponin, um cientista russo que decidiu usar fótons, luz, em um experimento com o DNA. E no campo do DNA, ele observou aqueles fótons de luz fazerem coisas que eles nunca deveriam fazer. Ele percebeu que aquilo que ele estava vendo é que a luz, que é multidimensional, ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, interage com a biologia humana como se a biologia fosse interdimensional também. Ele viu isto. Outros já viram. Nós ensinamos isto. Então, a primeira premissa de tudo é que o seu corpo biológico, sua simples química, o seu DNA ele mesmo, tem aspectos e atributos multidimensionais. Então, se isto é verdade, isso significa que mesmo a camada da química, até mesmo a camada tridimensional, número 1, que os médicos empurrarão e puxarão com a química do dia, com as drogas da atualidade, mesmo aquilo é multidimensional. Deixa-me perguntar a você: você está usando qualquer ferramenta multidimensional para reagir com aquela camada da química? A sua medicina não está. Eles estão usando 3D para forçar uma fonte multidimensional. E o resultado, eu disse a vocês essa manhã, é que há efeitos colaterais para cada simples empurrão. Não importa o que você dê a este corpo, há efeitos colaterais. A não ser uma única coisa. Algo mais que vocês descobriram. Vocês descobriram centenas de anos. Há centenas de anos, e no entanto, vocês nunca desenvolveram isto para uma verdade que seja comum. E aqui está. Vocês descobriram que vocês podem oferecer tinturas com conjunto de instruções para a camada número 1 da química, sem efeitos colaterais. Conjunto de instruções que são tão minúsculas em termos químicos, que até mesmo que vocês tenham químicas forçando química, o corpo viu isto, reconheceu e obedeceu. Obedeceu. Significando isto, vocês ofereceram uma instrução e o corpo obedece. Vocês têm uma dor de cabeça, você dá uma tintura chamada homeopatia. O corpo não pode literalmente ver aquilo como química, mas ele vê, ao contrário, como uma instrução. Captou isso, entendeu? Ele não vê aquilo como química, ele a vê como uma instrução. E a dor de cabeça, então, vai embora. Há algo em seu corpo químico chamado o corpo inteligente, a inata. Isto é parte da química. Está construído dentro. É o corpo inteligente porque ele é usado, muitas vezes, até mesmo pelos médicos que compreendem a cinesiologia, para poder testar aquilo que vocês não sabem sobre si mesmos. O corpo inteligente trabalhará com os músculos, dando a vocês informações que nunca poderiam ser dadas de qualquer outra maneira. De repente, vocês estão abrindo uma porta até mesmo para a camada número 1, que diz, olhe, a química básica 3D não é 3D. Ela precisa ser multidimensional porque ela está respondendo, aparentemente, de uma forma não alopática
há sinais, conjuntos de sinais sendo dadas a ela. O que você pensa sobre toda essa ideia de um corpo inteligente? Aquele corpo inteligente, meus queridos, foi dado a vocês, para que vocês pudessem fazer perguntas a ele, de forma que ele saberá mais do que vocês sabem. Isso apenas toca a superfície com relação ao que ele sabe. Aquele conjunto número 1, chamado química, é muito mais grandioso, muito maior do que qualquer coisa que vocês poderiam imaginar. Precisa ser. A camada número 1, chamada química, é o mecanismo, o motor do corpo. É o mecanismo, o motor. Tudo começa e para no motor, no mecanismo. Ou ele impulsiona vocês adiante, ou ele não o faz. Ou ele funciona, ou ele não funciona. Ele não funciona parcialmente, porque isso então leva para a falha. Esse mecanismo seu, esse motor, está constantemente se rejuvenescendo. Ao longo de décadas e décadas e décadas. É um mecanismo inteligente. É até mesmo mais inteligente do que vocês imaginam. Mas tudo começa e para no motor, no mecanismo. Então a camada da química é crítica. Agora vocês começam a fazer a pergunta, ou as perguntas. O que é que vocês poderiam fazer para oferecer conjunto de instruções para o mecanismo químico básico que poderia modificá-lo? Pergunta para aqueles que trabalham na homeopatia. Quando vocês oferecem uma tintura, um remédio para um ser humano, e o ser humano então é curado. Pergunta, vocês podem ver isto na química. O microscópio revela a cura. E a resposta, sim, ele o revela, de fato. Sim, ele o faz. Porque o mecanismo, o motor é o motor. A química precisa mudar para que a cura ter ocorrido. Então, se você oferece uma tintura para um realce do sistema imunológico, por exemplo, algo que supostamente deve fazer vocês menos suscetíveis às doenças, se vocês testarem o ser humano, você veria uma melhora na contagem das células brancas. A resposta é sim. A homeopatia funciona. Ela muda a química. Contra todas as coisas que vocês poderiam esperar, a homeopatia é a chave para a compreensão de conjuntos de instruções que mudam a química fisicamente em seu corpo. Então, tudo o que eu falarei a respeito, com relação àquilo que é a cura, mudará a química. Precisa ser assim. Este é o mecanismo. Você conhece pessoas que tiveram curas de doenças? Você conhece pessoas que tiveram remissões até o ponto onde a doença vai totalmente embora? Você tem algum amigo que pode ter tido uma cura divina? E se ele teve uma cura divina, rapidamente, se você olhar para a química deles no microscópio, ela mudou? E a resposta é sim. Percebam, a cura divina mudou o mecanismo, o motor. Então, a química, camada número 1, o mecanismo do corpo, sempre reagirá, sempre mudará com o conjunto de instruções que seguem. Até agora, seu conjunto de instruções, meus queridos, tem sido pílulas. E aquelas pílulas, na verdade, não são conjunto de instruções. Elas são reagentes. Uma química força outra química para causar uma outra química mudar. E no processo, muitas coisas mudam. Porque percebam, há uma unidade, um campo. Quando você muda uma coisa, outras coisas movem-se e outras coisas modificam-se. Agora, na camada número 1, alopática da química, isso não é tão bom. Mas deixe-me contar-lhes algo. Se vocês derem as instruções corretas e que não forçam contra a química, mas mudam a reação, não há efeito colateral. É um efeito, uma cura em cascata. Lembre-se dessa palavra. Uma cura em cascata, onde você oferece conjuntos de instruções para o corpo para fortalecer a si mesmo de uma forma, e ele fortalece a si mesmo de todas as formas, porque é assim que o mecanismo funciona. Quando você dá ao mecanismo, ao motor, um certo tipo de química, se for no seu carro, você dá a ele um certo tipo de óleo, ou gasolina, ou o que quer que seja, aquilo não é tudo que é melhorado. Ele move-se melhor, ele dura mais tempo.
Não há efeito colateral. Então o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: vocês desenvolverão conjuntos de instruções que criam cura em cascata, não química, que empurra uma contra a outra e tem efeitos colaterais, mas uma química que muda a sua reação a si mesma. Química que muda as reações a si mesma. Cryon, do que você está falando? Pergunte à pessoa que teve a cura do câncer. O que o microscópio mostra? E ele dirá: o médico disse que eu estou livre do câncer. Então você quer dizer que ele ainda não está lá e algum anjo divino está sobre ele? Você dirá: quão tolo você é para dizer isso. O que mais poderia ter acontecido? É claro que mudou a química. Você não estaria vivo se não fosse assim. Eu quero que vocês cheguem no ponto aqui. Tudo sobre o que nós falaremos muda a química, mas muda a forma como a química olha para si mesma. E aí entra a camada 2. Camada 2, a sua hereditariedade. Se você é um pensador tridimensional e você não quer ter nada a ver com esta mensagem, você dirá: os genes são genes e são genes. Você não pode modificá-los. E eles sempre estarão lá. E você tiver uma tendência para uma doença que sua irmã teve, sua mãe teve, seu pai teve, ela permanecerá, estará lá. Ela muda a sua estrutura celular, ela empurra sobre as probabilidades daquela forma. As propensões, significando que você terá aquilo. As chances são de que você forçará a química para uma doença, como aconteceu com seus parentes. Então a herança, algo muito tridimensional, é observada com toda a química, por todos os médicos, para ver quais são as suas predisposições para contrair certas coisas ou desenvolver certas coisas. O que eu disse a vocês quando nós começamos? Vocês estão em um campo onde tudo reage com tudo mais. Vocês já descobriram que a homeopatia é um conjunto de instruções, de sinais, mas que não é realmente linear, não é? Porque vocês não estão dando química para outra química. Vocês estão dando uma tintura. Tantas partes por milhão que são tão minúsculas que não poderia ter uma reação química. E isso é provado. Então por que é que muda? Muda porque ele viu as instruções de alguma forma, vindo de uma fonte, que vocês ainda precisam compreender ou descobrir, ou realmente reconhecer sua importância. E se eu dissesse isso a vocês? Há conjuntos de sinais que podem conversar com a parte herdada do seu corpo, a sua hereditariedade. E ela não retira os genes, meus queridos, porque aqueles que podem contar os genes, aqueles que podem reconhecê-los, a ciência que pode dizer que você tem o gene para isso ou aquilo não é modificado. A química não mudou naquele ponto. Mas o que mudou foi a reação do corpo aos genes. Você acabou de reescrever o programa. Será possível que você pode reescrever um programa em seu corpo? Que é um programa que dá a você uma predisposição para doenças? Bem, se você soubesse como este fantástico corpo que vocês têm funciona, ele é programado. Todo ele. Ele funciona de certa forma porque ele é programado para funcionar daquela forma. Ele é programado como parte do genoma. E o que vocês estão fazendo é chegar e reescrever aquele programa. Não é espetacularmente estranho, meus queridos. Não é meus queridos. Vocês estão simplesmente mudando o padrão da programação que já está lá. Cryon, eu não entendo o que você está dizendo. Você está dizendo que se eu tiver o gene para uma certa doença, que eu posso reescrever tudo aquilo e aquilo não me causará aquela doença? Bem-vindos à compreensão. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, mesmo dentro das primeiras 2 camadas, já há milagres. Eu nem mesmo toquei no ainda. Eu nem ainda cheguei na 3 e 4. Isso será amanhã. Apenas as primeiras 2. Apenas as primeiras 2. Tem milagres esperando por vocês descobrirem. Sim. Vocês podem reescrever. Como eu posso reprogramar? Cryon, diga-me. Qual é o processo? Para onde eu vou? O que eu preciso passar para realizar isto?
Por 31 anos, eu tenho dado a vocês a resposta. Livro após livro, canalização após canalização. Está tudo lá. Começa com o seu acreditar. Aquilo que você cogniza em seu cérebro torna-se sua realidade. A Adironda, que estava canalizando antes de mim, ela disse a mesma coisa. Aquilo que você imagina, você pode criar. O que você pensa muda os resultados. Nós já dissemos isso tantas vezes e agora? Isto está mesmo até se tornando a realidade. Parte da ciência até está mesmo começando a ver isso, que aqueles que podem imaginar que estão sempre doentes, se tornam doentes. E aqueles que imaginam que eles estão sempre bem, nunca se tornam doentes. Nunca adoecem. Eles dizem, a consciência, portanto, deve desempenhar algum tipo de papel na saúde. Bem-vindos à compreensão. Ela não desempenha algum papel, ela desempenha todo o papel. Eu não cheguei lá ainda, isso vai virar amanhã. Primeiro você precisa acreditar que pode. Aqueles poderiam dizer, bem, eu acho que eu tentarei. Nada acontecerá com eles. Você não tenta essas coisas. Se eu disser a você que a gravidade irá assumir quando você pular da margem de um rio e você entrará na água, você dirá, é mesmo? Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Você não tenta, você simplesmente entrará na água, percebe? Você precisa cognizar aquilo. Compreender precisa ser seu. Você precisa trabalhar em si mesmo até um ponto onde você diz, eu sou uma criatura que é quântica, eu tenho a habilidade nesta minha alma de estar no campo e trabalhar com a minha própria química. Afirmações entram na jogada, meus queridos. Afirmações onde vocês estão dizendo a si mesmos, às suas células, uma vez após outra, uma verdade que então se torna uma verdade. Eu sou forte. Eu sou saudável. Eu estou livre de doenças. Você sabe, conhece o poder disso? Isso virá amanhã. Mas vocês já sabem para onde estamos indo com isto. O mecanismo do seu corpo, a química física do seu corpo mudará. E eles serão capazes de testar isso em laboratórios. Por que é? Senhor, senhora, o que quer que seja, que estamos vendo seu sistema tão mais forte do que foi da última vez que você estava aqui. O que você está fazendo? Que pílulas você está ingerindo hoje? Nós queremos saber. E se você disser, é a pílula do acreditar, é a pílula que eu estou tomando agora, de assumir o controle, a responsabilidade do meu próprio corpo. Isto é 1 em 2, isso é apenas a básica pensamento tridimensional ao redor de uma energia quântica que está lá e que vocês não entendem completamente. A cura é muito mais fácil do que vocês imaginam. Não é um mistério. Mas se você acreditar que tudo que foi ensinado a você sobre o que você pode e não pode fazer, nada acontecerá. A sua hereditariedade, sua herança, é como um programa que irá carregar seu destino. A menos que você o modifique. A menos que você o modifique. Vocês estão dentro de um campo de oportunidade, de habilidades, que ninguém realmente contou a vocês a respeito. Que será capaz de criar curas em seu corpo, com e sem ajuda. Mas especialmente se você tiver um curador que conduzirá você através de algumas dessas dificuldades. E eles estão assistindo isso agora, eles estão assistindo. E eles estão dizendo, sim, continue, Cryon. Dê tudo isso, traga. Aqueles curadores são aqueles que irão pegar você pela mão e dirão, aqui está como é feito. E é por isso que eles estão assistindo esse programa, é por isso que eles existem. Isso são velhas almas neste planeta, porque há tantos que não verdadeiramente compreendem como acreditar. O que você faz, ser humano, quando por toda a sua vida é dito a você que certas coisas são de certa maneira, e você aprende que aquilo não é verdade, e pode não ser verdade, ou que poderia haver uma outra forma. Qual é a sua primeira impressão? É ir na outra direção, não é? Se afastar. Ou talvez aquilo mudará também. Pois há novas energias nesse planeta, meus queridos. Meu tempo terminou. Amanhã eu revelarei aquilo que são camadas 3 e 4. Eu contarei mais e mais a respeito
de dos verdadeiros poderes, da habilidade de mudar sua química em seu próprio corpo. E a quarta canalização, bem, veremos. Novas orientações para o meu parceiro. Orientações de cura. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade por um bom motivo. Estou sendo capaz de dar a vocês informações. Devido a este amor. Devido a este amor. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service.